Hello guys! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Inglês na Marra. Eu sou o Marcos Terra, professor de inglês e fundador da Marcos Terra Idiomas, a sua próxima escola de inglês online. E hoje a gente vai ver os modal verbs. Vocês sabem o que eles são? Sim, Marcos, são os verbos da moda, não? Não, gente, errou! Eles não são os verbos da moda. Bora pra vinheta que depois a gente vai destrinchar esse tema. So, let's hit the books! Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que os modal verbs, ou verbos modais, são aqueles que adicionam uma segunda ideia na frase, que vão ser de possibilidade, habilidade, permissão ou negação. Os principais são will, could, should, can, may, might e must. E aqui já é bom fazer a observação do som do L quando a gente fala could, should ou would. Porque esse L, pessoal, ele vai ser uma letra fantasma, ou seja, ele não tem som. Os verbos modais, eles aparecem sempre antes do verbo principal da frase. Vamos pegar alguns exemplos? I can sing. Ou seja, eu sei cantar ou eu posso cantar. Então percebam que a gente tem o sujeito, tem o modal verb e depois sing, que é o verbo principal da frase, cantar. Outro exemplo. I must say she's a very nice girl. Também aqui o must, que é o modal verb, está vindo antes do say, que é o verbo dizer, o verbo principal da frase. E o último exemplo seria He should apologize to her. Então ele deveria se desculpar com ela. Então percebam que o should vem antes do apologize, que é o verbo desculpar, né? Então é o verbo principal da frase. Tranquilo até aí, né, pessoal? E aqui já fica uma outra observação importantíssima. Percebam que na última frase eu usei o he, terceira pessoa do singular. Então, os modal verbs, eles não alteram na terceira pessoa do singular. Então, se eu falo I can, you can, he can, she can, ou I would, you would, she would, they would, percebam que não é alterado. Fica mais fácil a vida, né? E outro ponto muito importante é que eles não levam o to na frente deles. Não existe, tá? Então vamos pegar alguns exemplos, ó. O certo é eu falar I can sing. Eu sei cantar. Nunca, pessoal, nunca eu vou falar I can to sing. Esse to não existe na sequência de modal verbs. Os verbos modais fazem a negativa adicionando o not e não com o don't. Tipo assim, you should not go there. Então você não deveria ir lá. Percebam que vem o should e depois o not. Modal verb mais not. E a gente poderia fazer essa contração e ficaria shouldn't. Shouldn't. Ok? E a mesma coisa vai acontecer com os outros modal verbs, que ficaria assim. I can sing. Eu sei cantar, na afirmativa. Se eu quiser falar que eu não sei cantar, é só eu colocar o not depois do can. Ficaria I can't sing. O outro exemplo. He could apologize to her. Ele poderia se desculpar com ela. Na negativa ficaria He couldn't apologize to her. E aqui um outro ponto importante é que os modal verbs, eles seguem a mesma lógica do verbo to be, quando a gente vai fazer pergunta. Ou seja, a gente pega o modal verb, que está lá no meio da frase, antes do verbo principal, e joga lá para antes do sujeito. Então é só fazer essa inversão. E a pergunta está feita. Por exemplo, Can we go to the movies? May I ask you something? E aquela pergunta famosa da música. Should I stay or should I go? Os modais can, may e could eles passam basicamente a mesma ideia. A diferença no uso deles é a percepção de formalidade que a gente quer passar. Ou seja, eles são usados para fazer algum pedido, então quanto mais formal eu quero ser, eu escolho o may. E quanto menos formal, eu vou para o can. Então, de nível de formalidade, ficaria may, could, can. Do mais formal para o menos formal. Pessoal, e antes de continuar com o conteúdo, eu queria lembrar vocês que aqui embaixo
a gente tem o link para o nosso curso da Marcos Terra Idiomas. É um curso de inglês particular com aulas individuais e personalizadas. A gente busca resolver os objetivos de cada um na sua individualidade. Então a gente ajuda desde o inglês básico ao avançado, como preparação para entrevistas de emprego, aulas de conversação e muito mais. Clica aqui no link, dá uma lida lá na nossa página, como o curso funciona, e se cadastra que alguém da nossa equipe vai chamar vocês, beleza? Para marcar uma aula experimental gratuita, para vocês verem se faz sentido para vocês. Pessoal, antes da gente entrar no must, que também é um modal verb muito usado, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as novas notificações. E também compartilhe aí com quem esteja precisando aprender inglês. Vocês vão ajudar muita gente, como é o nosso objetivo, e também vai ajudar a gente, beleza? Já o must, você pode pensar nele como se fosse um irmão mais velho do have to, e portanto mais formal que ele. Enquanto o have dá a ideia de ter, o must já passa mais a ideia de dever, então ele é um pouco mais forte. Por exemplo, olha a diferença entre essas duas frases. I have to go. Eu tenho que ir. Agora se eu falo I must go, eu devo ir. Então percebe que a ideia fica muito mais forte. A negação do must é o mustn't ou must not. E cuidado aqui, que sempre que a gente usa o must na forma negativa, é no sentido de proibição. Por exemplo, se eu falo You must not read this book. Então você não deve ler esse livro, é proibido. E se eu digo Oh, you don't have to read this book. Então quando eu uso o have to, eu falo, você não precisa ler, você pode ler se você quiser, mas não é necessário. Então percebe como a ideia muda bastante? É isso aí, pessoal. Faça os modal verbs, né? Espero que tenham gostado, e se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários e também deixem sugestões de conteúdos que vocês gostariam de ver. So, see you next video.